Quem levou uma pancada aqui semana passada além de mim? Essa semana essa palavra circulou por aqui, né? Glória a Deus. Mas foi muito bom, é muito bom quando Deus fala com a gente, né? E nós temos sido muito abençoados. Nos últimos meses, nós estamos falando a respeito dessa transição que a gente vê na palavra de Deus, né? Nós estamos vendo a lei no Velho Testamento, a graça, e vendo como é que Deus, Ele mesclou todas essas coisas e como, desde o início de tudo, o maior desejo que Deus sempre teve foi nos abençoar, foi nos trazer para perto de si, foi nos restaurar, foi nos redimir, foi nos salvar, e é isso que Deus tem feito durante todo esse tempo. Nós vemos de Gênesis até Apocalipse, como Deus tem se esforçado no sentido de nos atrair para Ele. Eu me lembro agora no início de Gênesis, né? Quando Deus fala que se o homem pecasse, ele certamente morreria. E aí o homem peca. E aquela morte que era para vir então quase que de maneira instantânea sobre o homem, ela é adiada. E Deus provê ali aquele cordeiro. E Deus então, ele é como se ele usasse assim uma coisa elástica, né? Ele pega aquela regra ali tão rígida e joga ela um pouquinho mais para frente, no sentido de não permitir que o homem ficasse de fora. Ele diz assim: eu vou arrumar uma maneira de não excluir você desse plano. E Deus, assim, com tanta misericórdia, Ele, naquele momento ali, Ele já estava prenunciando, né, o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. E nós temos visto isso ao longo dessas últimas semanas. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do resgate da maldição da lei. A gente, quando pensa na lei, a gente pensa assim: a lei é má, a lei é ruim, a lei era algo terrível e nós precisávamos ser libertos da lei, ser resgatados da lei. Mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei e não da lei. Aliás, quando eu estava lendo sobre isso, e eu estava ouvindo até uma pessoa falando sobre isso, eu achei muito engraçado, porque é algo que faz parte do meu cotidiano. A gente coloca os avisos da igreja no Instagram e no aplicativo e tal, e lá no aviso a gente coloca evento tal, dia tal, horário tal, local tal. Aí os irmãos não, outras pessoas, vocês não fazem isso, começam a entrar ali naquele, e assim, vai ser sobre o quê, pastora? Que dia que vai ser? Que horas? Onde? Gente, todas as informações lá no folder. E a gente não se atenta para aquilo que está contido ali. E a palavra de Deus é da mesma maneira. Nós estamos vivendo um tempo onde as informações estão muito rápidas. E nós estamos querendo tudo assim muito pronto. Queremos tudo muito mastigado, de preferência que todas as informações venham de maneira detalhada e no seu tempo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada. Nós precisamos gastar tempo com ela. Nós precisamos atentar para os detalhes que estão ali, porque muitas vezes Deus quer falar conosco em coisas que a gente está passando batida por elas. E hoje nós vamos falar a respeito então do resgate que Cristo fez da maldição da lei. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 3, e nós vamos ler os versos 13 e 14 na NVI. Maria. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei,
quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Bom, esse texto fala a respeito de duas maldições que foram vivenciadas por Jesus. A primeira diz que Jesus se tornou maldição por nós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no momento em que ele foi colocado naquela cruz, ele estava recebendo uma sentença que era para você. Quem deveria estar naquela cruz não era ele. Aquela cruz era para você e era para mim, por causa dos pecados que nós havíamos cometido, por causa da nossa natureza pecaminosa, aquela cruz era para nós. Mas esse texto diz que ele foi lá cumprir aquela sentença em nosso lugar. E esse texto diz assim, olha, como diz as Escrituras, maldito aquele que for colocado no madeiro. Mas você já procurou saber onde é que está esse texto que diz a respeito da maldição daquele que foi colocado no madeiro? Então, eu quero convidar você a ler comigo Deuteronômio 21, e nós vamos ler os versículos 22 e 23, que diz assim: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado num madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo que a questão da morte no madeiro era da tradição romana. A tradição romana era apenas o madeiro naquela forma de cruz. Mas a questão da maldição no madeiro, ela é muito anterior aos romanos. E esse texto de Deuteronômio já falava a respeito de o madeiro ser utilizado para colocar aqueles que eram amaldiçoados. E eu acho muito interessante, porque Jesus, ele se voluntaria para ser colocado em um madeiro. Esse texto de Deuteronômio já prenuncia aquilo que nós veríamos um tempo depois. E por que Jesus faz isso? O madeiro não era a maldição. Quem ia para o madeiro já era amaldiçoado. A questão de ser colocada no madeiro era porque o madeiro fazia publicidade. Era para tornar público que alguém estava morrendo ali naquele lugar, ou que alguém já havia sido morto, e esse alguém era alguém maldito. É como se fosse um outdoor, como se alguém colocasse, pendurasse lá, e todos aqueles que passassem e olhassem sabiam, aquela pessoa que está ali foi um maldito. E muitas vezes não eram colocadas pessoas vivas para morrerem no madeiro. Nesse texto aqui de Deuteronômio fala inclusive que era colocado pessoas que já haviam morrido. E elas eram penduradas lá, apenas para dar publicidade, para que todos pudessem olhar e ver que ali havia alguém que havia sofrido uma maldição. E Jesus tomou o nosso lugar e foi colocado ali por nós, mesmo dando a sua vida de forma voluntária, para que todos pudessem saber o que ele estava fazendo ali naquele momento, né? Mas a Bíblia nos diz também a respeito de uma outra maldição. Ele se fez maldição por nós, tomando o nosso lugar,
a sentença que era para nós, mas a Bíblia fala nesse texto de Gálatas a respeito de uma segunda maldição. Diz que ele não só se deu por nós, tornando-se maldição por nós, como ele também nos resgatou da maldição da lei. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente pensa, ai, ainda bem, nos resgatou, eu não tenho mais obrigação de cumprir lei, eu posso viver a minha vida de forma tranquila, eu agora estou debaixo da graça, eu posso fazer tudo da forma que eu bem entender, da forma como eu bem desejar. A graça extinguiu todas essas ordenanças, todos esses mandamentos. Deus é muito bom, Deus é amor, e no final vai dar tudo certo. Eu posso viver a vida de qualquer maneira, que no final tudo vai dar certo. E isso não é verdade. Primeiro, que o apóstolo Paulo, daqui a pouco nós vamos ver, ele vai dizer que a lei nunca foi ruim. Ao contrário do que a gente imagina, quando a gente olha, aliás, a gente olha para o Velho Testamento, gente, é muito engraçado, né? Tem gente que pensa assim, que no Velho Testamento tinha um Deus raivoso, nervoso, iracundo, cheio de maldade, né? Aí vem Jesus, aí esse Deus aceita Jesus, ele se converte, e aí ele fica um velhinho bom, fica um cara legal, fica um cara misericordioso, amoroso. Isso não é verdade não, gente. Deus é amor desde lá do início, e quando ele promulgou a lei ela sempre foi boa. Essa lei era para orientar o seu povo, era para dirigir o seu povo, era para dar limites ao seu povo, era para dar saúde física, emocional ao seu povo, para dar saúde espiritual ao seu povo. A lei era boa, ela era clara e ajudava a Israel a se mover debaixo dela. Engraçado que quando a gente fala na lei, a gente também só pensa nas coisas ruins que a lei tinha como, digamos assim, como consequência. A gente esquece que em Deuteronômio 28, onde estão listadas as maldições como consequência da quebra da lei, os primeiros 15, 16 versículos falam a respeito das bênçãos. Ou seja, aquele que obedecia à lei, aquele que guardava, que observava a lei, ele colhia frutos maravilhosos. O Senhor falava assim, você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito quando você entrar, você vai ser bendito quando você sair, o fruto do seu ventre vai ser bendito, você terá boa saúde, você terá colheitas fartas, tudo que você plantar vai dar certo, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Se você depois tiver curiosidade, leia Deuteronômio 28, você vai ver que coisa linda a respeito das bênçãos provenientes da obediência à lei. Mas a lei também tinha consequências para aqueles que quebravam, né? Aqueles que desobedeciam também sofriam as consequências, né? E eram consequências bem sérias. Você vai ser amaldiçoado na cidade, você vai ser amaldiçoado no campo. As coisas que você colocar a mão não vão prosperar. E ele falava a respeito de doença física, de escassez, de destruição de relacionamentos, de angústia, de dor, de loucura. Sabia disso? Dá uma lida lá em Deuteronômio 28 para você ver. E eram situações tão graves e elas eram cada vez mais sérias, de derrotas, culminando inclusive com a morte. A bênção prometia vida longa e uma vida boa para os obedientes, mas falava a respeito de uma morte dolorosa e precoce para os desobedientes, não é? Então, quando Jesus vem, ele deixa bem claro que ele não veio para anular a lei. Ele não veio para extinguir a lei. Jesus, ele vem para morrer em nosso lugar e para sofrer em nosso lugar também as consequências da desobediência da lei.
Eu não coloquei esse texto, não se preocupe, Maria, mas lá em Isaías, diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, aquela morte de Jesus veio para nos trazer alívio, sim, das consequências, né? Nós, hoje, quando pensamos a respeito de pessoas abençoadas, e se nós pensarmos que a morte de Jesus foi apenas para tratar as consequências da desobediência da lei, o nosso conceito a respeito de abençoado e amaldiçoado pode ser muito perigoso. Se a gente pegar e colocar o foco da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, apenas a respeito do livramento das consequências da desobediência da lei, nós corremos um grande risco. Por quê? Porque se nós formos olhar apenas as consequências, quem são os abençoados? Aqueles que são ricos, bem-sucedidos, saudáveis, com bons relacionamentos, não é isso? Que têm vida longa. E normalmente nós olhamos para essas pessoas e nós dizemos como elas são abençoadas. E muitas vezes nós, inclusive, ouvimos pessoas que têm essas situações que eu estou narrando aqui. Às vezes ela tem uma vida familiar estável e ela diz: eu sou muito abençoado por Deus. Às vezes você vai ver homens e mulheres na internet ou dando uma entrevista e eles têm muito dinheiro e eles dizem assim: eu sou muito abençoado por Deus. Porque eles focam a bênção de Deus apenas nessa situação. E amaldiçoados, a gente olha e diz assim: é pobre? É amaldiçoado. Está fazendo um negócio, não está dando certo? Amaldiçoado. Adoeceu? Amaldiçoado. Está tendo problemas familiares? Amaldiçoado. Então, nós muitas vezes restringimos a obra de Cristo às consequências dessas duas situações. Mas Jesus veio para tratar as consequências, amém? Jesus cura. Jesus liberta. Jesus te dá estabilidade física, emocional, consequentemente financeira. Dá. Jesus, ele transforma situações de destruição em grandes bênçãos na vida da gente. Faz, não faz, gente? Meu Deus, como é maravilhoso nós vermos isso. Por exemplo, Seminário Caminhos de Deus que tivemos nesse final de semana. Que coisa maravilhosa é nós vermos as pessoas sendo curadas nas suas emoções. Perdoando, recebendo perdão, restaurando relacionamentos. Isso é maravilhoso, gente. Mas Jesus não veio apenas cuidar das consequências. O maior objetivo de Jesus na cruz era tratar a causa da maldição e não apenas as consequências. Muitas vezes nós focamos nas consequências e esquecemos de tratar a causa. Sabe aquela situação que muitas vezes aparenta, a pessoa aparece com uma febre alta e alguém diz: dá dipirona, dá, sei lá, um antitérmico. E a gente dá o antitérmico ou toma o antitérmico e a febre vai embora. E a gente não procura saber por que é que nós estávamos febris. E às vezes, quando nós vamos fazer a verificação, pode ser tarde demais. Às vezes a febre veio em decorrência de um tumor. E aqui eu quero dar um alerta, não sei porquê, mas eu quero falar um negócio aqui, eu quero falar para os homens. Homens, não é bonito não ir ao médico.
não é inteligente não fazer um exame preventivo. Muitas vezes os homens falecem cedo, porque só vão descobrir muito tarde a causa daquilo que estava ocasionando um mal-estar neles. Eles vão tratando apenas as consequências. Toma um remédiozinho para dor na boca do estômago, procura dormir de lado, não sei o quê, até lá daí 2, 3 anos, quando chega aí um médico, o médico diz, o câncer já tomou o estômago todo, já está todo cheio de metástase. Se tivesse olhado isso no início, nós tínhamos como tratar. Agora não tem jeito, está condenado à morte. É só um parêntese aqui. Homens, mais cuidado com a saúde de vocês, tá? Eu quero dizer para vocês que seu pastor é um exemplo nesse sentido. Meu marido é um homem zeloso com a saúde dele. Parabéns, meu bem. Tá? Então, Jesus não veio para tratar apenas as consequências. Ele queria tratar a causa. Deuteronômio 30, 19 e 20. Olha o que esse texto diz. Eu coloquei aí para você, Deuteronômio 30. Coloquei? Muito bem. Olha o que Deus diz para o povo. Hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês vivam e os seus descendentes vivam. Próximo. E para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Qual é o problema então? Deus colocava diante do ser humano, coloca diante de nós, a bênção e a maldição. E Ele diz assim, escolhe a vida, escolhe a bênção. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que naquele contexto ali, antes da morte de Cristo, por mais que o homem se esforçasse, por mais que dentro do seu coração ele desejasse obedecer a Deus, isso para ele era impossível. Ele não conseguia andar em obediência. E é essa limitação que Cristo veio tratar na cruz. Sabia disso? É exatamente essa limitação que Cristo se propõe a tratar com a sua morte na cruz. Jesus, ele veio para nos libertar das consequências da desobediência? Sim, mas ele também veio tratar da causa. Ou seja, ele veio fazer com que o homem se tornasse capaz de obedecer a Deus. Aquilo que antes para o homem era impossível, por mais que ele tentasse, a partir do momento em que Cristo morre por nós na cruz, nós vamos ver como esse processo, essa transição acontece. E Deus nos torna, por meio do sacrifício de Cristo, capazes agora de cumprir, de obedecer à lei. Muito bem. Gálatas 3:19 diz que a lei, ela teve um prazo, toda lei tem um prazo de validade. Olha lá, qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões até que, olha o prazo de validade dela, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ou seja, ela tinha um prazo de validade. Uma outra coisa que Gálatas vai falar conosco é que a lei foi uma tutora dos seres humanos. Você sabe o que é um tutor? Tutor é aquela pessoa que é colocada naquele lugar de pai, ou de mãe, ou de cuidador de uma pessoa que é menor de idade. Por quê? Porque ela não tem condição de cuidar de si mesma.
Então o juiz nomeia um tutor e diz: você vai cuidar dessa pessoa, até ela alcançar a maturidade, até ela passar para uma outra fase. Então Gálatas 3:25 diz que a lei foi nossa tutora até Cristo. Ela nos acompanhou ali, até Cristo. Olha lá. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. A lei era para isso, para exercer essa tutela sobre nós até o momento de Cristo. Mas por que que o homem não conseguia cumprir a lei? Abre para mim Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Faz um favor para mim. Você pode mudar a versão para mim? Deixa eu ver aqui. Almeida corrigida e atualizada, ARC? Ou ACR? Conseguiu, Maria? Te peguei de surpresa? Conseguiu? Então vamos lá. Efésios 2, de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, olha esse termo, nos filhos da desobediência. Vamos para frente. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, olha isso aqui. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Gente, essa era a nossa natureza. Nós éramos chamados filhos da desobediência. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Daniel, que foi gerado pela Cristiana, ele não tem jeito de ser filho de outra pessoa, enquanto ele viver, a não ser da Cristiana. Isso quer dizer que a Fernanda, minha filha, poderia ser até adotada por uma outra família, ela poderia morar em outro país, mas biologicamente ela nunca deixaria de ter a minha natureza. Aliás, fala sério, ela parece comigo, não parece? Ela poderia ser adotada, por exemplo, por um casal de alemães, bem branquinhos, cabelo lourinho, o olho bem azul e tal. Porque ela foi adotada pelos alemães, ela passaria a ter essa natureza? Não. Ela poderia estar distante de mim, ela poderia estar em outro lugar, ela poderia estar com outra família, mas ela jamais perderia essa natureza. E esse texto está dizendo que a nossa natureza era a natureza de filhos da desobediência. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse, eu não conseguiria obedecer à lei do Senhor. E diz também que nós éramos chamados de filhos da ira de Deus. Por quê? Porque a desobediência tinha como consequência o derramamento da ira de Deus sobre nós. Por isso, Cristo precisou ir à cruz no nosso lugar. Porque se a ira de Deus fosse derramada sobre mim e sobre você, nós jamais suportaríamos isso, não é verdade? Então, veja, abre para mim Jeremias 13, 23, eu acho esse texto lindo. Eu acho esse versículo assim, uma das melhores explicações a respeito do que era a nossa natureza. Olha o que esse texto diz. Será que o cuxita pode mudar a cor da sua pele? Ali está falando, o cuxita era a pessoa que nasce na Etiópia. E a pessoa que nasce na Etiópia, ela tem mais ou menos assim, a cor do Mateus. Linda.
uma cor linda, uma cor morena, um leve tostado, tostadinho, moreninho. Esse texto está dizendo assim: será que uma pessoa bem morena, ela pode mudar a cor da sua pele? Ele diz mais: ou o leopardo, as suas pintas? Será que um leopardo pode mudar as suas pintas? Por quê? Porque essa é a natureza dele, não é? Aí ele vai dizer assim: assim também poderão vocês fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Quando esse texto foi traduzido por português, esse estando acostumados ali, gente, a gente pensa assim, é um comportamento, né? A pessoa está acostumada a fazer o mal, ela está acostumada a deitar de lado, ela está acostumada a comer essa comida. Não, ele não estava falando de comportamento, ele estava falando de natureza. Ele estava falando assim: os que fazem o mal, mesmo que eles se esforcem, eles não conseguem fazer o bem. É como um leopardo que não consegue mudar as suas pintas. É como um etíope que não consegue mudar a cor da sua pele, por mais que ele se esforce. Isso é ir contra a natureza dele. E nós não temos como ir contra a nossa natureza. E como é que nós sabemos que a nossa natureza é uma natureza má e era uma natureza caída? Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, não precisa abrir, Maria, porque eu não te passei esse texto, eu vou falar rapidamente sobre ele. Em Gênesis 1, o Senhor dá uma lei, que é uma lei que vai reger todo o mundo, vai reger toda a natureza. Vai reger a natureza, vai reger os peixes, vai reger as aves, vai reger os animais selvagens e vai reger também o ser humano. Quando o Senhor cria, depois ali daqueles 6 dias de criação, o Senhor vai dizer o seguinte: que cada espécie deveria produzir conforme a sua espécie. O que Deus estava querendo dizer com isso? Que peixe produziria o quê? Peixe. Não é isso? Que planta produziria o quê? Planta. Que uma bananeira produziria o quê? Além da banana, outra bananeira. Não é isso? Então, naquele momento, a Bíblia diz que nós tínhamos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para produzir a glória de Deus. E o que é que os seres humanos deveriam produzir? Outros seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. Outros seres humanos aptos a glorificarem a Deus. Outros seres humanos abençoados e preparados para obedecerem a Deus. Mas o que é que acontece logo em seguida? Essa matriz perfeita, maravilhosa, completa, que Deus havia criado de forma tão primorosa, com o cuidado das mãos dele, e assoprado sobre ele o seu fôlego, essa matriz se corrompe de uma forma terrível. Essa matriz, ela sofre um dano irreparável. E a partir daquele momento, aquela matriz que foi criada para reproduzir em outro ser humano a imagem e semelhança de Deus, ela começa a produzir seres desobedientes a Deus. Seres com uma natureza caída, corrompida. Eu quero inclusive dar uma palavra, porque tem pessoas que às vezes, quando nós vamos falar com elas a respeito da salvação em Jesus e da obra que Jesus fez na cruz, elas pensam assim:
Eu não preciso, às vezes elas não só pensam, como elas também falam com a gente, né? Eu não preciso disso. Eu não mato. Eu não roubo. Eu trabalho. Eu vivo para minha família. Isso é suficiente. Eu não dou prejuízo a ninguém. No mínimo, essa pessoa não sabe que a sua gênese, a sua origem, a sua natureza está contaminada pelo pecado. Jesus não veio morrer na cruz apenas para me purificar dos pecados que eu cometi ao longo da minha vida. Jesus veio para tratar a minha natureza. Ele veio para cuidar da minha natureza. A Bíblia diz que Deus criou o primeiro Adão para que ele transmitisse a sua imagem, a sua glória, a sua semelhança. Mas essa matriz foi totalmente contaminada. Mas vamos ler Romanos 5, 12. Vamos ver. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado do primeiro Adão nos afetou de tal forma que o nosso problema agora não era somente desobedecer a Deus. Sabe qual era o nosso maior problema agora, a partir desse momento? É que a partir desse momento, o ser humano se tornou incapacitado de obedecer a Deus, mesmo se ele quisesse. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa diferença? Por mais que a gente tentasse consertar essa matriz, por mais que a gente tentasse consertar essa forma, tudo que saía dessa forma estava contaminado. Por mais cuidadoso que alguém fosse ali e tentasse reparar aquilo ali, quando ficava pronta aquela espécie, estava ela contaminada. Então a questão não é só cuidar dos erros que a gente cometeu. Nós precisamos agora, o que nós precisamos agora, gente? Nós precisamos refazer a matriz, não precisamos não? Nós não precisamos de uma matriz nova, não? Você já pensou, a gente com uma forma, vai lá e faz um bolo, aí o bolo sai todo torto, aí a gente vai lá e tenta consertar com a cobertura, fala, não, vamos reparar aqui, para ficar menos ruim, com uma aparência menos ruim, vamos tentar, com uma cobertura a gente consegue talvez consertar esse bolo e ele ficar menos feio? Tá, mas a gente iria usar essa forma todas as vezes que a gente precisasse fazer o bolo. O que ia acontecer com todos os bolos que saíssem daquela forma? Todos eles iam nascer defeituosos. O que nós precisaríamos então? De uma forma nova, não? Aí bem, isso é sinal de Deus para você liberar a grana para comprar a forma nova de bolo lá para casa. Nós precisaríamos de uma forma nova, não é isso não? Então, Romanos, olha o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, de 15 a 24. Quando Paulo está falando isso, eu tenho a impressão de que só faltou ele escrever ali assim, a Simone. Que eu tenho a impressão de que ele está falando de mim. Eu não sei você, mas repara no que está escrito lá. Olha aqui. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Eu é que não consigo fazer, mas a lei é boa, eu só não consigo fazer. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Você também é assim? Vamos lá. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora,
se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Só eu? Ou você também tem a mesma luta? Quantas vezes a gente se pega? Outro dia eu estava fazendo uma oração, eu não sei se outra mulher já orou assim. Talvez até homem já tenha orado. Senhor, me liberta da Maria que sou. Eu quero ser Marta. Não, o contrário, perdão. Me liberta da Marta que eu sou. E me transforma, Senhor, numa Maria. Tem hora que eu estou tão atribulada, tão cheia de afazeres, tão preocupada com coisas que vão ficar aqui, que o fogo vai queimar tudo. E que dentro de pouco tempo vai ser só cinza. E às vezes o tempo é mal utilizado por mim. E eu oro e eu peço, Senhor, me liberta. E aí eu saio do meu quarto com aquela plena convicção de que eu me transformei numa Maria. Até eu encontrar a primeira xícara fora do lugar e o primeiro prato sujo na louça, na máquina. Não, quando está na máquina ainda está bom. Quando está lá dentro da pia é que não está bom, né? E aí eu volto para o meu estágio anterior. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, miserável homem que sou, quem é que pode me socorrer? Essa minha incapacidade de obedecer à lei, o que eu posso fazer? Aí a gente vai no verso, gente, a gente nunca deve parar um texto num versículo só, né? A gente às vezes lê só um pedacinho da Bíblia, não faz isso não. Sempre que você pegar um texto, de preferência, gente, capítulo e versículo é uma distribuição que foi feita na Bíblia para ajudar a gente a memorizar. Mas esses textos, eles eram corridos. E às vezes a gente interrompe num lugar onde a gente não deveria interromper. Quando você pegar o texto, a carta de Romanos, procura tirar um tempo para você ler ela toda, porque ela era uma carta. E quando às vezes a gente para num pedacinho, a gente corre o risco de não entender tudo que está ali. Olha o que vai dizer o versículo seguinte, Romanos 7, 25. Ele não fala no 24 assim, tudo nos anteriores, tudo que eu quero eu não faço, tudo que eu desejo, essa é só a minha carne que está me fazendo está me levando a fazer aquilo que eu não quero e tal. E ele termina falando assim, miserável homem que sou, quem é que vai me livrar dessa situação? Aí no 25 ele mesmo dá a resposta, ele fala assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne, sou escravo da lei do pecado. O que ele está dizendo é o seguinte, Cristo é a minha solução. Mas tem um problema, que às vezes a gente pensa o seguinte, se Cristo entrou na minha vida, eu já não tenho mais a velha natureza, eu agora só tenho uma nova. E como é que eu consigo entender o apóstolo Paulo falando de algo que inclusive é a mesma realidade minha? Onde existe uma guerra acontecendo. E se eu vou lá em Gálatas 5,16, olha o que esse texto vai dizer. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele está dizendo o seguinte, é como se dentro de mim
Veja se você concorda comigo. Habitassem duas naturezas. E às vezes a gente pensa que o fato de nós termos recebido a Cristo eliminou uma e deixou apenas a outra. E aí quando a gente lê um texto como esse, a nossa cabeça entra em conflito, a gente diz, mas não entendi. A minha velha natureza não morreu? Como é que essas duas estão vivendo dentro de mim? Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 15, 45 a 49, olha o que ele diz. Assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Veja bem, aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, o último Adão fez de forma exímia. Ele refez a nossa matriz. Ele nos deu a possibilidade de nós sermos regenerados. E o que a palavra regenerado quer dizer? Quer dizer que você teve a possibilidade de nascer de novo. Sabia disso? Cristo veio morrer na cruz em nosso lugar, não apenas para consertar a forma antiga. Cristo veio na cruz para nos dar a possibilidade de ter uma forma nova, por meio de um outro nascimento. Só que a gente fica pensando o seguinte: se Cristo veio para fazer isso, como é que essas duas coisas operam dentro de mim? Eu não era carne antes e agora eu sou espírito? Romanos 8, 29, abre para mim fazendo um favor, porque essa é uma guerra constante que eu vejo as pessoas expressando no gabinete e até no meu cotidiano, no dia a dia. Essa guerra interna que existe. E às vezes, inclusive, a gente faz alguns julgamentos em cima disso. Porque a gente diz assim: se o fulano nasceu de novo, como é que ele pode estar tendo um comportamento desse? Se o fulano teve essa reação, duvido que ele recebeu Jesus no coração dele. Se essa pessoa entrou nessa crise, nesse momento difícil e se comportou dessa maneira, não, ele nunca nasceu de novo. Ele nunca foi regenerado. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. A obra de Cristo na cruz foi para nos dar a possibilidade de receber agora uma nova natureza. João 3, nos versos 3 a 7, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. E Nicodemos está questionando Jesus, perguntando Jesus a respeito de como ele poderia entrar no reino dos céus, ter acesso ao reino dos céus. Põe para nós, fazendo favor, Maria. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Próximo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E muitas vezes nós afirmamos o seguinte: antes eu era nascido da carne, agora eu sou nascido do Espírito. E essas duas coisas não podem coexistir. Ou eu sou nascido da carne, ou eu sou nascido do Espírito. Ou a carne opera em mim, ou o Espírito opera em mim. É como se uma coisa excluísse a outra. Se a carne está operando, não tem o Espírito. Se o Espírito está operando, não tem a carne. Será? O que nós vamos ver é que antes que essa obra se aperfeiçoe por completo e que nós nos tornemos os homens espirituais que o texto anterior disse, quando Paulo ali falando em Romanos, ele fala assim: o homem espiritual que nos tornaremos. Eu não sei se você viu que o verbo estava no futuro. O homem espiritual que nós nos tornaremos, nesse corpo atual residem as duas naturezas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando assim: a natureza pecaminosa ainda está dentro de mim. Mas ele diz: pela obra que Cristo fez, a espiritual também está dentro de mim. As duas coexistem. Mas qual que é a vantagem de ter nascido de novo, então, se as duas estão dentro de mim? A vantagem é o seguinte: que um homem carnal, um ser humano, apenas carnal, que não recebeu a obra regeneradora de Cristo na vida dele, ele é incapaz de obedecer a Deus. Ele pode até tentar, mas ele não consegue. Agora, a pessoa que recebe a obra de Jesus na vida dela, e o Espírito Santo vem habitar dentro dela, ela pode, em alguns momentos, até ser vencida pela sua carne. Mas o Espírito de Deus está ali dentro dela, estimulando o tempo todo, trabalhando o tempo todo, auxiliando o tempo todo, botando o ombro junto o tempo todo, e falando com ela o tempo todo, usando a palavra de Deus o tempo todo, dizendo para ela: não se acomode ao pecado. Não despreze o sacrifício que foi feito por você. Eu sou o seu auxiliador. Eu sou a sua válvula de escape, para não permitir que você permaneça vivendo no pecado. Eu sou aquele que te ajuda a obedecer aquilo que tem sido proposto por Deus na sua vida. Você não precisa ser vencido pelos desejos da sua carne. Você não precisa mais ser vencido pelo pecado na sua carne. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Ele levou a maldição sobre si. Quando a gente olha, o homem espiritual, ele tem a luta. Ele não deixa de ter a luta. Olha o apóstolo Paulo falando. E quando você lê o apóstolo Paulo falando naquele texto em Romanos, você se identifica com ele. Porque quem é aqui que não tem luta contra o pecado?
Todos nós temos. Mas o que ele nos mostra é que o Espírito de Deus torna possível a vitória contra o pecado. E aqui eu quero dar uma palavra. Hoje estou dando um monte de palavra, né, gente? Estou numa palavreza só. Às vezes, eu gosto muito de falar, porque eu recebo muita gente em gabinete. Eu quero dar uma palavra aqui para aqueles que querem formar alianças. Ah, queridos, você que está querendo formar sociedade, você que está querendo fazer contrato com outros, você que está querendo fazer uma aliança com outro, você não tem que observar se a pessoa é bem educada, polida, trabalhadeira, honesta. Ah, quando a menina chega no gabinete, ela tece tantos elogios. Pastora, a senhora não conhece ele. Como ele é cuidadoso com os pais. Ele honra os pais mais do que muitos homens que eu conheço aqui na igreja. Ele só não tem Jesus ainda, mas ele já é uma bênção. E o rapaz disse: o senhor, pastora, a senhora não sabe o tanto que ele é trabalhadeira, honesta. Que moça boa. Que menina. Já olhei aqui na igreja, mas nunca encontrei uma como aquela. O único detalhe, pastor, e é só um detalhe, mas ela ainda vai receber Jesus no coração dela. Queridos, é uma questão de natureza. Quem não nasceu de novo, por mais que se esforce, em algum momento a carne vai falar mais forte. E as consequências de ouvir a carne também virão. Então tome muito cuidado. Se você já nasceu de novo, una-se sempre com aqueles que têm a mesma natureza que você. Diante de tudo isso que nós vimos, vamos fazer um paralelo entre a velha e a nova aliança, para nós vermos do que o apóstolo Paulo está falando no texto que nós lemos em Gálatas, capítulo 3, nos versos 13 e 14, e entender de que maldição de lei Jesus nos livrou. Vamos ver do que ele está falando? Vamos lá. Velha aliança tinha mandamentos? Tinha? Tinha. Tinha bênção para os obedientes? Tinha. Tinha maldição para os desobedientes? Tinha. Tinha possibilidade de obedecer à lei integralmente? Não tinha. Por mais que alguém se esforçasse. Aí Cristo vem. E entre uma aliança e outra, ele se coloca em nosso lugar. Põe para mim de novo Gálatas 3, 13 e 14. Cristo vem e se coloca em nosso lugar. E aí esse texto vai dizer, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. De que forma? Vamos no 14. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Para quê? Para que recebêssemos a promessa do Espírito. Quando Cristo é colocado no madeiro, quando Cristo se entrega por nós, ali naquele momento, Ele está possibilitando o cumprimento
de várias profecias onde Deus havia prometido nos dar o seu Espírito, para que por meio do seu Espírito nós pudéssemos obedecê-lo. Então, na nova aliança, nós temos mandamentos, a lei foi abolida. Se você olhar o início de Atos, quando Jesus, antes de subir aos céus, vai conversar com os apóstolos, ele vai falar para eles guardarem todos os mandamentos que ele havia dado e transmitir esses mandamentos a todos que eles fizessem como discípulos, não é? Jesus muitas vezes vai dizer assim: novo mandamento vos dou. Ou seja, tem lei na nova aliança? Tem. Tem regras na nova aliança? Tem. Tem maldição para os que desobedecem às leis da nova aliança? Tem. É só você ler o Novo Testamento, você vai ver, em várias cartas de Paulo, na carta de Apocalipse, vai falar inclusive a respeito daqueles que não vão herdar a vida eterna por causa de desobediência cometida após a nova aliança, após a morte de Jesus. Se você ler Hebreus, você vai ver a mesma coisa. Aqueles que não obedecem, não herdam o reino dos céus, não é isso? Então nós temos leis? Temos. Temos bênção para os que obedecem? Temos. Temos maldição para os que desobedecem? Temos. O que mudou então? O que mudou é que antes, por mais que nós nos esforçássemos, nós não conseguiríamos obedecer. Mas agora, esse texto, põe de novo Gálatas 3,14, fazendo favor. Diz que o sacrifício de Jesus possibilitou que nós recebêssemos o Espírito Santo. Essa é a diferença. Com o Espírito Santo, nós conseguimos vencer a nossa carne. Quer ver uma coisa? Abre para mim aí Jeremias 31 e 33. Então estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ezequiel 36, 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei o quê? Um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca colocarei um coração de carne, ou darei um coração de carne. Agora olha essa coisa que linda, olha o espírito com letra maiúscula. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Abre Hebreus 10, 15 a 17. O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz, próximo, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Depois acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. A bênção de Deus, alcançada na cruz por meio de Jesus Cristo, e que quer alcançar a sua vida e te livrar da maldição da lei, é chamada Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te dá a condição de vencer todo o pecado. Às vezes as pessoas
encaram o pecado como uma coisa sobrenatural. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos tentados, fala sério, pelas nossas próprias cobiças e nossos próprios desejos. Ele está dizendo, o pecado não é sobrenatural, o pecado é natural, não é? Mas ele vai falar assim, que Deus, por meio do Espírito Santo, nos dá o escape e nos livra de cair nos pecados. O pecado, gente, é algo natural. Sobrenatural é o livramento que Deus nos dá. É o escape que Deus nos dá por meio do Espírito Santo. E eu quero terminar lendo com você Romanos capítulo 8, a partir do verso 3. Guilherme, nós vamos ler todo o texto, tá? Eu quero terminar, quero que você veja com bastante cuidado esse texto que nós vamos ler agora. Olha o que ele diz. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, vê se não é tudo que nós estamos falando. Visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, por mais que ele se esforce ou deseje o próximo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olha que coisa maravilhosa. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo.
Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é a esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo. Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência a aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Pronto? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pode terminar. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Pode terminar aí. Queridos, nós recebemos o Espírito que nos dá condição de vencer o pecado. Ninguém mais precisa ser escravo do pecado. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. E foi por isso que Cristo morreu por nós, para que nós não vivêssemos mais debaixo da escravidão do pecado e para que nós pudéssemos cumprir fielmente a lei de Deus. Você pode, se você tem o Espírito de Deus, todas as vezes que você peca contra Deus, o Espírito Santo diz para você: não é isso que eu tenho para você. Por que eu escolhi essa mensagem hoje para trazer aqui para você? Porque alguns podem estar aqui enganados. Talvez você não passou ainda pela experiência de nascer de novo. O fato de alguém estar numa igreja não significa que essa pessoa nasceu de novo. O fato de uma pessoa ter o nome dela no hall de membros de uma igreja não significa que essa pessoa nasceu de novo. O fato de uma pessoa exercer uma função na igreja, por exemplo, ela faz parte do apoio, ela está no ministério de louvor, quem sabe ela é até um pastor da igreja, não significa que ela nasceu de novo. O fato de alguém tomar a ceia do Senhor não significa que ela nasceu de novo. E nós temos visto um engano muito grande no meio da igreja, onde as pessoas se dizem crentes em Cristo. Não estou falando aqui de religião crente protestante, não. Estou dizendo, elas dizem que creem em Cristo. Elas dizem que receberam Jesus em seu coração como seu Senhor e como seu Salvador. Mas o Espírito Santo não habita dentro dela. E o Espírito Santo não torna essa pessoa sensível ao pecado? Como é que nós podemos dizer que nós temos o Espírito Santo se nós estamos acostumados com o pecado?
Aquele que tem o Espírito de Deus não é que ele não peca. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele não se conforma em permanecer com o pecado. Ele vai fazer de tudo e o mais rápido possível para alinhar a sua vida em obediência a Deus. Isso é o que testifica que alguém tem o Espírito de Deus. E foi para isso que Jesus levou sobre si a maldição da lei, para que ele pudesse te dar o Espírito Santo e te tornar sensível à voz de Deus e capaz de obedecer a tudo que Deus tem falado com você. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique aí impressa, no seu coração.